coisa favorita sobre ser pai? Quando meus filhos ficam do lado de fora, esperando eu chegar do trabalho, e toda vez que eu saio do carro, eles gritam papai, papai, papai. Um jovem pai não voltará para casa, pois foi baleado e morto em um estacionamento do Target após uma discussão por uma vaga. Será que o mundo inteiro enlouqueceu? Estamos analisando mais de perto o que sabemos até agora sobre esse caso realmente terrível e o que a polícia ainda está tentando descobrir. E a pergunta mais importante: por que isso aconteceu? Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Estamos cobrindo essa história desde o início, e se surgirem novidades, continuaremos trazendo para você. Conseguimos isso graças ao apoio do nosso patrocinador, Morgan & Morgan. O maior escritório de lesões pessoais dos Estados Unidos da América conta com mais de 1.000 advogados e já recuperou 25 bilhões para mais de 500 mil clientes. Só nos últimos meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões. Quando a seguradora ofereceu apenas 350 mil na Pensilvânia, outro cliente recebeu 26 milhões. Isso é 40 vezes a oferta da seguradora. Morgan & Morgan, eles facilitam a luta pelo que você merece. Você pode até iniciar uma reivindicação pelo seu celular. Então, se você se machucar, pode iniciar uma reivindicação em fortepeople.com/LC Sidebar. Você pode clicar no link abaixo ou escanear o código QR na tela. Queremos falar sobre Senseless, um marido, pai de 3 filhos, foi morto a tiros em um estacionamento da Target em Savannah, Geórgia, após uma suposta discussão por vaga no último fim de semana. Estamos falando de uma briga por uma vaga de estacionamento. É isso que está sendo relatado. O tiroteio transformou uma tarde comum de domingo em pesadelo. A polícia isolou o estacionamento com fita de cena de crime e prendeu um suspeito. Estamos falando da morte de Matthew Trawick, de 33 anos. Ele trabalhava para uma concessionária de carros, Vaden Automotive, em Savannah. Ele estava no estacionamento do Target quando, supostamente, se envolveu em algum tipo de discussão com outro homem, Tyler Edward Lin, de 30 anos. O encontro terminou em tiros, deixando Matthew sangrando no chão no domingo, 4 de janeiro, por volta das 16 horas. As ligações frenéticas começaram. A polícia de Savannah tuitou que respondia a um tiroteio e depois acrescentou essa informação. Citação: a polícia de Savannah foi ao quarteirão 14.000 da Apricorn, onde encontrou um homem adulto baleado. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Um suspeito adulto do sexo masculino foi detido. Por favor, ligue para 91223-42020 ou use o aplicativo se você tiver informações. Agora, você teve um veículo de notícias, WSAV, relatando que o atirador suspeito, então Lin, permaneceu no local e foi preso. Esse é um detalhe importante, se for verdade. Os registros do Tribunal do Condado de Chatham mostram que ele foi acusado de agressão agravada e assassinato. Um porta-voz de Fort Stewart disse à WSAV que Lin esteve no exército de agosto de 2015 até outubro de 2023. Ele estava lotado no Hunter Army Airfield, em Hinesville, Geórgia, e atuou como técnico de manutenção de sistemas de aeronaves não tripuladas nos 2 últimos anos no Exército. Ele tinha a patente de especialista, de acordo com a reportagem da WSAV, mas vale ressaltar que ele nunca foi destacado para missões. Oficiais do Exército não souberam informar ao veículo o tipo de dispensa que ele recebeu ao sair do Exército, se honrosa ou não. Então essa é uma questão que precisa ser avaliada. Mas temos o prefeito da cidade, Van Johnson, que trouxe algumas informações sobre tudo isso e compartilhou a seguinte declaração: hoje, nossa comunidade foi abalada por um ato trágico de violência em um lugar onde as pessoas deveriam se sentir seguras. Um estacionamento no Target, na Abercorn Street. O Departamento de Polícia de Savannah respondeu a relatos de um tiroteio que ocorreu durante uma suposta discussão por causa de uma vaga de estacionamento. Um homem adulto foi atingido e, posteriormente, morreu devido aos ferimentos. Temos o suspeito sob custódia e a investigação continua em andamento.
nossos sentimentos à família e entes queridos da vítima. Nenhuma discussão por vaga de estacionamento ou outro motivo deveria terminar em morte. Essa violência desnecessária e sem sentido ressalta a dor diária sentida por famílias em toda a nossa cidade e a urgência do nosso trabalho coletivo para reduzir a violência armada e fortalecer a segurança da comunidade. Johnson prosseguiu. Esta tragédia reforça que precisamos intensificar a prevenção da violência, a resolução de conflitos e o apoio à comunidade. Vamos honrar a vida perdida hoje, nos comprometendo com uma Savannah mais segura e humana. Polícia de Savannah divulgaram poucos detalhes sobre o tiroteio, as circunstâncias, a linha do tempo e os acontecimentos. Só disseram isso. Trawick, Matthew Trawick, foi levado rapidamente ao hospital, onde morreu. A comunidade de Savannah tem comentado bastante sobre isso. Isso tem sido comum online. Por exemplo, alguém relatou no Reddit, no domingo, ter visto essa altercação. Destacamos que é apenas a versão dessa pessoa. Os detalhes específicos não foram confirmados pelas autoridades, mas esse usuário escreveu sob o título Tiroteio no Target Southside, forte presença policial. Um cara atirou em alguém 3 vezes no peito. Ele estava com a filha, sangrando no chão, enquanto ela implorava para ele continuar respirando e não morrer. O cara que atirou nele simplesmente tirou o carregador da arma, colocou em cima do veículo e ficou de lado, esperando a polícia chegar. Evite a área. Eu preciso de uma bebida. Outro usuário, nos comentários, esclareceu que era a esposa de Mateus, Micaela, e não um dos filhos dele, que estava tentando salvá-lo. Essa pessoa diz que os 3 filhos do casal estavam, na verdade, dentro do carro. Novamente, para deixar claro, a polícia ainda não confirmou isso. O que podemos dizer é que, se isso for verdade, se qualquer parte disso for verdade, é absolutamente horrível. Outra pessoa na internet afirma conhecer ou saber sobre o suspeito e escreveu sobre isso. Lynn já relatou cortar pessoas e frear bruscamente no trânsito, além de perseguir e confrontar fisicamente motoristas que o irritaram. Lynn bateu em outro carro num acesso de fúria no trânsito e disse que registrou o boletim de ocorrência, parecendo não ser o agressor. Ele já tem histórico de violência fora das ruas. Tudo isso será revelado. Que Deus conforte a alma da vítima e orações para quem ficou após esse crime sem sentido. Novamente, a polícia de Savannah ainda não confirmou oficialmente nenhuma dessas informações. Nós nem sabemos se essa pessoa ou essas pessoas já foram entrevistadas pela polícia. Se for verdade, é uma perspectiva interessante e eu também direi. Nesses tipos de casos, às vezes, essas evidências de episódios passados, comportamentos supostamente agressivos anteriores, podem ser usadas para mostrar um padrão, para explicar o que aconteceu agora. Aliás, devo dizer também que não conseguimos encontrar nenhum outro registro judicial relacionado a Lynn nos registros online do condado de Chatham. Estamos limitados no que sabemos, mas isso é o que temos. O empregador de Mateus, Vaden Nissan de Savannah, e a Vaden Automotive podem ter várias concessionárias. Eles foram dos primeiros a identificá-lo como vítima, publicando uma foto da família e dizendo: "Estamos de coração partido pela perda de Mateus Trawick, que foi um membro valioso da família Vaden por anos. Nossos pensamentos e orações estão com sua esposa, filhos e aqueles mais próximos dele durante este momento incrivelmente difícil. Pedimos privacidade à família e à equipe neste momento difícil, principalmente após o último dia dos pais." Vaden Automotivo. Eles postaram um vídeo de Mateu falando sobre seus 3 filhos. Confira. O que um pai realmente deseja no Dia dos Pais? Paz e sossego. Coisa favorita sobre ser pai? Quando meus filhos ficam do lado de fora esperando eu chegar do trabalho, e sempre que eu saio do carro, eles gritam: papai, papai, papai. Tenho um bebê de 2 meses e filhos de 2 e 4 anos. É muito triste. E sim, Lynn é inocente até que se prove o contrário. Ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa. Mas no fim, se essa reportagem for verdadeira, é algo tão sem sentido. Isso não precisava ter ocorrido. Como diz a postagem da empresa sobre o vídeo. De orientar clientes a crianças, Matt Trawick coloca coração e sabedoria em tudo o que faz. Neste Dia dos Pais, celebramos seu papel de pai orgulhoso e membro essencial da equipe. Em 2021,
A concessionária postou uma foto de Mateu com um grande sorriso no rosto, segurando um bolo que tinha o número 62 em cima. A postagem dizia: "Estamos muito orgulhosos do nosso vendedor Mateu Treueck por superar a meta em junho e vender 62 veículos. Parabéns, Mateu." Um amigo da família criou uma vaquinha online para ajudar a viúva de Mateu, Micaela, e os 3 filhos pequenos. O valor arrecadado passou de 130 mil até amanhã de quarta-feira. É incrível! O organizador escreveu isso na página da vaquinha online. Muito obrigado a todos que doaram e compartilharam até agora. O apoio esmagador nas últimas 24 horas é uma restauração da fé na humanidade após uma tragédia tão sem sentido. Micaela conta com familiares e amigos ajudando nas tarefas diárias, cuidados com as crianças e refeições. Avisaremos vocês sobre qualquer nova necessidade que surgir. Então, neste momento, não está claro se Lynn e Matthew se conheciam ou se eles tiveram qualquer outro tipo de interação antes da discussão, ou, ao que parece, a discussão sobre a vaga de estacionamento. Os registros do tribunal parecem indicar que Lynn está preso sem direito à fiança e que sua primeira audiência no tribunal está marcada para o dia 29 de janeiro. Com sorte, à medida que o caso avançar, teremos mais informações. Quero abordar agora por outro ângulo e tentar entender. Se isso for possível, deixe-me trazer o psiquiatra forense, Dr. Daniel Buber, para a conversa. Doutor, muito obrigado por dedicar seu tempo. Eu não posso sentar aqui hoje e dizer que é a primeira vez que vemos algo assim. Quero dizer, talvez. Mais notavelmente, eu já cobri isso no Prime Crime, e talvez a gente tenha falado sobre isso no Sidebar também. Teve o caso do Michael Drake na Flórida. Você tem disputas por vagas de estacionamento, vagas de carro, tem brigas o tempo todo, em lojas de conveniência e cinemas, pelo que parece. Não sabemos todas as circunstâncias, nem conhecemos todos os fatos. Mas por quê? De modo geral, por que vemos estranhos entrando em conflitos físicos nesses lugares? Isso é um ato de agressão reativa. Isso obviamente está associado à raiva, possíveis déficits no controle cognitivo e na regulação emocional. E, na verdade, o que acontece é uma percepção de ofensa ou de que você está sendo desrespeitado. Isso acontece o tempo todo, como você disse, mas algumas pessoas reagem de forma totalmente desproporcional. Quando as pessoas ficam com raiva, seu foco se estreita e elas perdem a habilidade de resolver problemas, desligar-se, reinterpretar e recuar. E quando há a presença de uma arma de fogo, há uma chance muito maior de que esses confrontos possam se tornar letais. Então você tem o cenário, o indivíduo e a presença da arma de fogo, que realmente formam a tempestade perfeita. Você sente que está vendo mais incidentes como esse nos últimos, talvez, 10 anos. Você acha que as pessoas estão mais tensas nos dias de hoje? Tem algo acontecendo que deveríamos considerar? Sim, eu acho que as pessoas estão mais irritadas. Existe o viés de atribuição hostil, onde em situações ambíguas as pessoas rapidamente tiram conclusões precipitadas. O reflexo imediato é pensar que há hostilidade contra mim, e isso faz as pessoas perderem a calma mais rápido atualmente. Se ele fez isso por um minuto. Se você fosse entrevistar alguém que supostamente esteve envolvido em uma briga física como essa, uma altercação violenta como essa, eles sequer se lembram do que aconteceu, ou a mente deles fica em branco, dado o trauma desse evento, considerando a rapidez com que algo assim acontece. Como é a lembrança deles? Porque você sempre se pergunta, em casos como esse, e de novo, ainda está em um estágio tão inicial. Mas se alguém alegasse legítima defesa, ou tentasse explicar o seu lado da história, será que essa pessoa realmente se lembra com precisão do que aconteceu? Na maioria das vezes, não, eles não lembram. Quando todos esses hormônios e neurotransmissores estão circulando, adrenalina, eles não têm uma lembrança precisa da situação. Mas quando eu converso com alguém assim, o que eu gostaria de saber é se havia um relacionamento prévio entre o suposto agressor e a vítima. Eles usaram substâncias? Já havia histórico de violência? Tinha um diagnóstico de doença mental? Gostaria muito de saber todas essas perguntas. Sobre Lynn, já discutimos esse histórico militar antes. Alguém aparentemente afirma ter testemunhado o ocorrido. Afirmam que Lynn imediatamente removeu o carregador da arma
e o colocou sobre o carro. Não sabemos se isso é verdade, mas, supondo que seja por um momento, é algo bem procedimental. É um reflexo muito interessante vindo do meio militar. Você acha que isso vem do treinamento militar? O que pensa? E ele ainda ficou lá, ao que parece. Então, o treinamento militar certamente é um fator de risco. Eu não acho que ele tenha sido enviado para uma missão, embora eu possa estar errado. Ele não foi, ele foi. Mas então eu realmente acho que, do ponto de vista do treinamento, quando as pessoas, esse é todo o objetivo do treinamento militar, certo? Quando as pessoas estão sob situações de estresse, elas recorrem ao treinamento delas, elas recorrem a um procedimento. Parece mesmo um procedimento, se você quiser, pela forma como ele reagiu. E isso é certamente um fator de risco. Se você tivesse a oportunidade de entrevistá-lo, o que gostaria de saber sobre o passado dele? O que gostaria de saber sobre o treinamento militar dele e o tempo dele nas Forças Armadas? Sabemos que ele não foi enviado para missões. Qual era a sua especialidade nas Forças Armadas? Teve algum problema no treinamento básico? Algum histórico de estresse de combate, conflitos anteriores durante o treinamento, problemas de oposição ou com autoridade? Todas essas são perguntas que eu faria. Só para esclarecer, quem serviu ou é veterano não sai por aí fazendo essas coisas. E ele é inocente até que seja, você sabe, até que seja provado culpado. Mas você vê episódios em que pessoas que serviram nas Forças Armadas ou veteranos de algum tipo, que de alguma forma eles estiveram envolvidos em altercações violentas. Ou é tipo, você sabe como eles são. Qualquer outra pessoa que se envolve em altercações violentas. Não basta dizer que é um segmento da população, mas entende? Isso faz parte da conversa. O histórico dele está sendo noticiado por um motivo específico. Você vê pessoas com esse histórico. Eles passaram por episódios violentos na vida pública e civil. Sim, eu vejo. Trabalhei bastante no sistema da administração de veteranos e com militares ativos, especialmente os destacados ou expostos ao estresse de combate e que receberam treinamento militar. Com certeza, pessoas com histórico de trauma podem ser mais propensas a reagir muito mais rápido e não pensar bem na situação. Então, sem nenhuma culpa delas, devido ao serviço prestado ao país e por arriscarem suas vidas para proteger nossa liberdade, muito frequentemente, eles desenvolvem estresse pós-traumático, o que pode fazer com que reajam mais rapidamente nessas situações sem pensar direito. Estão dizendo que os filhos do Mateus, que são pequenos, podem ter estado presentes no tiroteio. Agora, o que eles viram, o que ouviram, não está totalmente claro, mas se eles estavam presentes, se viram isso, eles vão se lembrar do que aconteceu. E o que sabemos sobre como a violência impacta alguém tão jovem. A violência impactando alguém tão jovem, cujo pai agora está falecido, quero dizer, o que devemos considerar nesse caso? Então, isso realmente depende da idade das crianças, depende do que elas realmente viram. Elas estavam no carro quando aconteceu? Estavam do outro lado? Presenciaram a morte dele? Ele sendo baleado? Fatores genéticos, experiências anteriores. A maioria das crianças, em geral, é resiliente e vai superar, mas certamente uma situação como essa as coloca em um risco muito maior de estresse agudo ou transtorno de estresse pós-traumático. Como essa família continua? Sabe, é um dia de cada vez, trauma, luto, é um processo, não é um interruptor que liga e desliga. Você nunca volta ao chamado normal. É um novo normal, e acho que eles terão que lidar com isso dia após dia, às vezes hora a hora. Você acha que vai haver? E de novo, ainda é cedo, ainda estamos tentando juntar as peças. Mas você acha que vai haver uma avaliação de saúde mental como parte do processo legal? Com certeza deve ter uma avaliação de saúde mental. Isso pode ser parte da estratégia de defesa caso ele receba uma proposta de acordo, mas acredito que a avaliação de saúde mental será incluída. Como funciona? A defesa pediria a avaliação de saúde mental e especialistas da promotoria poderiam contestar. Fale para mim sobre como isso às vezes acontece em casos como este. Acredito que tanto a defesa quanto o juiz podem solicitar isso. E eu acho que, sabe, desde o início, olhando como isso está se desenrolando, eu acho que uma defesa baseada em saúde mental ou a saúde mental vai fazer parte da defesa. Mas para ser claro, quero dizer, se ele permaneceu na cena, isso parece ser um reconhecimento do que aconteceu e de que ele fez algo errado. Quero dizer, certo. Outra forma de ver isso
é se você lida com uma situação. Não estou dizendo que insanidade seja relevante aqui, mas eles falam sobre, você sabe, um exemplo claro. Alguém comete um crime e simplesmente fica por ali, porque nem percebeu o que aconteceu. Agora, isso não parece ser o caso aqui. Mas se você está falando de alguém que permanece na cena, isso pode complicar as defesas de saúde mental de alguma forma, certo? Tudo depende de como você conta a história, certo? Se ele está na cena, pode ser interpretado como um reconhecimento de culpa. Você pode dizer que fugir da cena indica culpa, mas tudo depende da interpretação dos fatos e de como a história é contada. Um caso tão triste, horrível. Trágica. Tentando entender isso, eu acho. A única coisa que vou perguntar é, e de novo, nós não sabemos todos os detalhes aqui, não sabemos todas as circunstâncias. Mas as pessoas entram em conflitos o tempo todo. Existe o que chamamos de lutar ou fugir, certo? O que você recomendaria para as pessoas? Porque é muito difícil olhar para trás e dizer como alguém deveria responder ou como deveria reagir. E você sabe, as emoções estão à flor da pele. Se houver uma altercação, você orienta os pacientes de alguma forma? Você orienta as pessoas de alguma forma sobre o que elas devem fazer se elas se encontrarem em uma altercação potencialmente violenta? Ou, deixe-me dizer assim, uma altercação que possa escalar para violência física. O que você recomendaria? Então, obviamente, armas de fogo são um tema político polêmico, mas eu não vejo isso do ponto de vista político, eu vejo do ponto de vista da saúde pública. Quando você tem uma situação como essa, e quando você tem armas de fogo em casa ou no carro, e ocorre uma confrontação como essa, há uma probabilidade muito maior de letalidade apenas pela presença da arma de fogo. Se você conversar com as pessoas e disser para elas, sabe, não deixe sua arma de fogo tão acessível, isso basicamente vai alertá-las. Elas vão dizer isso, né, o que contradiz o propósito de ter arma de fogo. Elas querem deixá-la pronta para uso em caso de confronto armado. Algumas pessoas são mais reativas, podem perder o controle e não pensar direito, por isso provavelmente não deveriam ter armas de fogo. E isso é algo que vejo no hospital com meus pacientes o tempo todo. Tenho pessoas que chegam e estão envolvidas em uma situação de confronto, ou então chegam segurando uma arma apontada para a própria cabeça. Precisamos tirar as armas dessas pessoas, pois não deveriam possuí-las. É importante analisar o temperamento do indivíduo e decidir se realmente é alguém em quem confiar. Ter uma arma de fogo? Porque as pessoas deveriam ter o direito de possuí-las, mas nem todo mundo deveria ter uma. Obrigado pelo seu tempo, Dr. Daniel Buber. Agradeço, é um prazer. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts e Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Me sigam no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.